Em Brasília, 19h12. Em Assis também, 19h12. A saudação a você, minha amiga, a saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar, nesta sexta-feira, dia 28 de julho de 2023. Não falei que passava rápido a semana? Dias atrás era segunda-feira, começando a semana. E já chegamos no final da semana. Aliás, chegando ao final do mês também, né? Segunda-feira, dia 31, tem mais um dia útil ainda para concluir o mês de julho. Dia 28 de julho de 2023,
uma sexta-feira, final de semana já se aproximando. Deu um chuvisqueirinho agora à tarde, né? Será que vai cair a temperatura? Cai um pouquinho, mas não está frio. Não sei se amanhã podemos ter quem sabe, uma novidade, né? Uma temperatura baixa logo na manhã, porque os últimos dias não foram de inverno, né? Os últimos dias foram de verão, não foram nem de outono, foram de verão. De qualquer maneira, 28 de julho de 2023, já são 209 dias do ano de 2023, faltando 156 dias para 2024. Hoje, completando 154 dias do acampamento Aprumar. E o povo parece que não está muito preocupado, não, viu? Quem deveria dar resposta parece não estar muito preocupado. Quem fez a promessa, quem sorteou as casas e não entregou, não parece estar nem um pouquinho preocupado. Enquanto isso, estão lá as famílias que foram ludibriadas, iludidas com a promessa e, mais do que a promessa, né? O sorteio das casas. Das 6 mil famílias, 239 saíram do Jairão 6 anos atrás, acreditando que finalmente teriam realizado o sonho da casa própria. Não foi um sonho, foi um pesadelo. E elas estão lá há 154 dias. Algumas das famílias sorteadas estão lá se revezando há 154 dias, tomando conta da terra, né? A terra onde elas esperam que seja construído o residencial Aprumar. Mesma terra que nos últimos anos foram plantadas muitas lavouras de soja, de milho, lavouras que foram colhidas, vendidas, o dinheiro não sabe para quem foi. E as famílias estão lá agora, demarcaram seus lotes e estão esperando uma solução. A Aprumar ajuizou uma ação pedindo a reintegração de posse, a justiça não deu e as famílias continuam lá esperando e o impasse continua. Já são 154 dias de ocupação na terra prometida para ser o residencial Aprumar. E hoje, 28 de julho de 2023, contagem regressiva para o final do mandato dos atuais prefeitos e vereadores, faltando 522 dias ou 74 semanas, ou 17 meses, como queiram. É o que falta para concluir o mandato os atuais prefeitos e os atuais vereadores, os que conseguirem chegar ao final do mandato. E por que os que conseguirem chegar ao final do mandato? Porque o prefeito de Assis terá, pelo menos nos próximos meses, 2 julgamentos que podem cassar os seus direitos políticos. O primeiro deles, agora dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto, o STF deve julgar mais um recurso apresentado pelo prefeito a uma ação civil pública em que ele foi condenado em primeira, segunda e terceira instância. Aliás, já vou começar dizendo que isso é a manchete do Jornal da Segunda desta semana. Tá aí a manchete para você, minha amiga, para você, meu amigo. Contagem regressiva. Supremo decide sobre cassação de José Fernandes no dia 16 de agosto. Aliados de Sabé, vice-prefeito, negam que ele já esteja pensando em secretariado para concluir o mandato. Diz a notícia que, mesmo sabendo que o prefeito José Fernandes, ainda no PDT, poderá ser cassado pelo Supremo Tribunal Federal dia 16 de agosto, o vice-prefeito de Assis, Aref Sabé, do PSDB, segundo amigos próximos, não está
pensando na montagem do secretariado, caso precise assumir o executivo. Abre aspas. Estamos tranquilos, isso não será preciso. Fecha aspas. Teria dito o próprio vice-prefeito, questionado sobre essa possibilidade. Além do risco de cassação pelo Supremo Tribunal Federal, o prefeito também está sendo investigado pela Câmara Municipal, que instalou uma comissão processante que também poderá resultar na cassação do seu mandato. A notícia está publicada na edição deste final de semana do Jornal da Segunda. Como eu já destaquei a manchete do Jornal da Segunda, vamos falar também das demais notícias que estão aí na capa que você está vendo. Essa fotografia grande é uma comemoração da torcida e dos jogadores do Vossen. Comemoração pela classificação antecipada para a terceira fase. Comemoração também por uma invencibilidade de 16 jogos, alcançada com um empate no último sábado contra o Mauá. E comemoração também pelo aniversário do time, que completou 69 anos no dia 21 de abril. E a torcida Sangue Mariano recepcionou a delegação após um empate contra o Mauá, no sábado, dia 22 de julho, com uma roda de samba numa padaria na Vila Operária. O time, comandado pelo capitão Samuel, desembarcou do ônibus e participou da festa. Ao cortarem um bolo de aniversário, os jogadores puxaram o coro. Vamos subir, Vossen, vamos subir, Vossen. Tá no Jornal da Segunda dessa edição. E uma outra notícia que também está no Jornal da Segunda tem como título: após defesa prévia apresentada, vereadores decidem manter o processo contra prefeito. Diz a notícia exclusiva, hein, do Jornal da Segunda desta semana. Com o voto contrário do vereador Carlinhos Zé Gotinha e 2 votos favoráveis dos parlamentares delegado Ramão e Gerson Alves de Souza, a comissão processante, que apura denúncia de infração político-administrativa e suposto crime de responsabilidade praticados pelo prefeito José Aparecido Fernandes, ainda no PDT, decidiu continuar as investigações que poderão resultar na cassação do mandato do chefe do executivo. A decisão de avançar as investigações ocorreu após os membros da comissão processante terem conhecimento da defesa prévia apresentada pelos advogados do prefeito. Defesa: cumprindo o prazo de 10 dias, após ser notificado, o prefeito José Fernandes protocolou sua defesa, assinada pela advogada Lígia Fernanda da Serra, às 16h44 da sexta-feira, dia 21 de julho, na Câmara Municipal. Apesar de o presidente da comissão processante, delegado Ramão, e o relator Gerson Alves terem evitado responder aos questionamentos do Jornal da Segunda, alegando evitar que a divulgação pudesse gerar a anulação de todos os atos do processo, alguns pontos da defesa foram revelados por um advogado que teve acesso à documentação sob condição do anonimato. Uma informação que o Jornal da Segunda obteve é que o prefeito não quer ser ouvido na comissão processante. Ele teria dito na defesa que se reserva o direito de não ser ouvido pela comissão processante, com faculdade de se manifestar em plenário, disse o advogado que teve acesso à sua defesa. Fernandes teria alegado vício da Câmara
na instalação da comissão e teria apresentado vários políticos como testemunhas, entre eles o ex-prefeito de Assis, Ézio Espera, o ex-prefeito de Maracaí, Eduardo Sotana, o Tatu, o prefeito de Queiroz, Walter Rodrigo da Silva e até o deputado federal Arlindo Quinaglia, do PT de São Paulo. Estranho, né? Estranho. O prefeito não quer ser ouvido pela comissão processante, ele quer ser ouvido no plenário, com plateia, para poder se defender. Vamos aguardar, né? Se a comissão processante vai atender ao pedido do prefeito e não vai ouvi-lo. Permitir que ele fale somente na sessão que for votar a cassação ou não do prefeito. Promete, hein? Promete. Essa sessão promete. Lembrando que o prazo da comissão processante termina no dia 10 de outubro. Dia 10 é uma terça-feira. Eu não sei se a Câmara vai votar o relatório no dia 9 ou vai concluir o relatório no dia 9 e votar na sessão do dia 16 de outubro. De qualquer maneira, dá para perceber que promete. Dá para perceber que promete essa sessão que pode ser, inclusive, na terça-feira, dia 10 de outubro. Não precisa ser uma sessão ordinária da Câmara, pode ser uma sessão especial para votar o parecer da comissão processante. Vamos aguardar qual será os desdobramentos. Se o prefeito, de fato, não vai ser ouvido na comissão processante, e é muito estranho também ele ter arrolado como testemunha até um deputado federal. Será que é para ganhar prazo? Porque um deputado federal tem uma série de afazeres, ele precisa ser ouvido presencialmente, pode ser ouvido virtualmente. A comissão processante vai ter que ir lá em Brasília para ouvir o deputado. Muito estranho, né? E é muito estranho também ele ter arrolado o ex-prefeito de Maracaí, o que poderá contribuir nesse processo. O ex-prefeito Ézio Espera, ele falará o quê como testemunha? Eu conversei com um ex-delegado de Cândido Mota e ele me contou uma história muito interessante. Ele falou que tinha um juiz lá em Cândido Mota, o juiz já deve ter se aposentado, e o juiz era muito brincalhão. Então, quando ele estava numa audiência e o réu apresentava uma testemunha e a testemunha ficava só falando bem do réu, não falava nada do fato, falava só que o réu era uma pessoa muito boa, que o réu era uma pessoa honesta, que o réu era uma pessoa trabalhadora, que o réu não sei o quê. O juiz brincava e falava: olha, meu amigo, essa sua testemunha não é uma testemunha de beatificação, é uma testemunha de defesa. Testemunha de beatificação não é aqui nessa justiça, é no direito canônico. Aí o advogado ficava bravo com o juiz. Eu achei muito interessante o que esse delegado contou para mim da história da testemunha de beatificação. Não é testemunha de defesa ou de testemunha de demonização, né? Testemunha de acusação. De qualquer maneira, fiquei surpreso com o rol de testemunhas que o prefeito apresentou. Eu espero que as testemunhas, não vi as demais. Me falaram que tem mais testemunhas apresentadas, mas
me chamou a atenção dele ter arrolado um deputado federal, o ex-prefeito de Assis, Ézio Espera, o ex-prefeito de Maracaí, Eduardo Sotana, o Tatu, e o prefeito de Queiroz, que também foi arrolado como testemunha, Walter Rodrigo da Silva, que é prefeito de Queiroz. E estranho também, né? A advogada que assina a defesa do prefeito não me parece, ou salvo o melhor juízo, né? Uma advogada que tenha muitas causas do direito administrativo, do direito político, para fazer a defesa do prefeito. Sobrenome Serra, não sei se ela tem um grau de parentesco com o secretário Ivan Serra, o que não lhe, obviamente, inviabiliza de participar de uma defesa de qualquer cliente, obviamente, mas, de qualquer maneira, o fato é, o prefeito cumpriu o prazo. 10 dias, protocolou a sua defesa. A defesa, segundo me informou esse advogado, tem 62 laudas. 62 laudas. É muita coisa, né? Muita coisa. Mas tentar justificar o ato praticado não teve citação nenhuma. Qual foi o suposto crime de responsabilidade e a infração político-administrativa que o prefeito, de acordo com a denúncia, teria praticado? Ele tentar revogar uma lei de criação da FEMA com um decreto. Essa é a infração político-administrativa e o suposto crime de responsabilidade. É isso que a Câmara vai julgar. O prefeito merece ser cassado pelo ato praticado ou não? É isso que vai ser votado até o dia 10 de outubro deste ano, já que o prazo da comissão processante é de 90 dias. Fora isso, são manobras políticas, tanto de um lado como de outro. Manobras políticas. O prefeito, através da sua defesa, vai tentar, ao máximo, impedir que chegue ao pedido da cassação do prefeito. Os vereadores da oposição vão tentar convencer os demais de que o pedido de cassação precisa ser apreciado e votado e deliberado pela Câmara. E vai ficar esse imbróglio, esse impasse, mais político do que jurídico, até o dia 10 de outubro. Até lá, muita coisa pode acontecer. O prefeito pode, inclusive, não estar mais no cargo de prefeito. O que aconteceria? O prefeito, se cassado for pelo STF, seria cassado também pela Câmara Municipal? Estranho, né? Vamos aguardar os próximos desdobramentos. Vamos aguardar os próximos desdobramentos. De qualquer maneira, tudo indica que essa comissão processante vai gerar ainda muita notícia até a apresentação do relatório final, que pode deliberar pela cassação ou pelo arquivamento da denúncia. Vamos aguardar. E uma outra notícia que traz o Jornal da Segunda essa semana e que mexe no tabuleiro eleitoral é que os deputados bolsonaristas querem lançar a diretora da Santa Casa candidata a prefeita. O deputado federal, Capitão Augusto, e a deputada estadual Dani Alonso, bolsonaristas do PL, querem convencer
a provedora da Santa Casa de Assis, professora doutora Thelma Gonçalves Carneiro Espera de Andrade, a ser candidata a prefeita de Assis em 2024. Questionada, Thelma teria negado ter essa pretensão. Mas a sua resposta não teria os interlocutores. O anúncio da renovação de contrato com o IANSP, que foi feito essa semana agora, que permitirá à Santa Casa de Assis prestar atendimento aos milhares de servidores estaduais, tem rendido muitos elogios à atuação da provedora. Para aliados do prefeito José Fernandes, que defende uma mulher como sua sucessora, abre aspas, está claro que ela, Thelma, já esteja agindo como candidata. Caramba! Notícia nova no cenário político. Será mais um balão de ensaio? O que nós temos até agora? Confirmado, obviamente, nada, né? Porque a confirmação só se dará quando as convenções forem realizadas, exatamente daqui a um ano. Então, até lá, são balões de ensaio, articulações entre os partidos políticos, que também podem trocar de comando. Vejam a surpresa que foi o vereador Fernando Sirkia assumir o PDT. Quem era, diria, comandante do PDT em Assis era o prefeito. E o seu maior adversário na Câmara, vereador Fernando Sirkia, assumiu o PDT. E para onde vai o grupo do prefeito? Dizem que vai para o Republicanos ou para o PSDB, onde está o vice-prefeito, Aref Sabé. Mas o prefeito já anunciou, deixou claro, que pretende ter uma mulher como candidata à sua sucessão. Teria cogitado das secretárias Cristiane Bucinatti, da Saúde, que inclusive começou a ter algumas aparições públicas em lugares que ela não deveria estar, embora todo mundo possa estar onde quiser. Mas, por exemplo, na AgriShow, o que uma secretária da Saúde vai fazer na AgriShow em Ribeirão Preto? O que uma secretária da Saúde faz discursando numa festa do milho em plena Aprumar? Desfilando a tiracolo do prefeito na FICAR? Mas estas aparições acabaram. Talvez ela tenha caído a ficha e ela tenha desanimado da intenção. Também fala-se da secretária da Assistência Social, Vanessa Eugênio, vereadora afastada para ser secretária, e também até da secretária da Educação, Dulce de Andrade Araújo. São os nomes que o prefeito tem andado nas suas caminhadas, que mais parecem caminhadas políticas do que administrativas. Do grupo de mulheres secretárias, ele só não falou da Ana Paula, que é secretária da Agricultura e Meio Ambiente, talvez porque ela esteja mais preocupada com as finanças da Aprumar, já que ela é tesoureira da Aprumar, e a secretária de Negócios Jurídicos, Marina Antunes Ribeiro, que deve estar preocupada com outras questões jurídicas e não teve, pelo menos até o momento, seu nome aparecendo aí como possível candidata à sucessão do prefeito. Se limita a isso. No começo falou-se da própria esposa do prefeito, Luciana Barreto Fernandes, mas em função do envolvimento, das denúncias na FEMA, isso pode ter chamuscado um pouquinho as pretensões do prefeito. Que antes, é bom a gente lembrar, tinha como
pretensos candidatos a prefeito, o seu consogro, Arildo José de Almeida, que renunciou ao cargo de presidente da FEMA, depois renunciou até o cargo de conselheiro. Tinha também o seu genro, Fábio Nossak, secretário de Obras, que também foi alvo de uma CPI do aterro de Nerds. E também, quem não tem escondido a sua pretensão de ser candidato a prefeito, é o advogado Ivan Serra, secretário de Desenvolvimento Econômico. Mas, ao que tudo indica, o prefeito já bateu o martelo e vai querer uma mulher como candidata à sua sucessão. Agora, a Thelma, eventualmente aceitando esse convite do capitão Augusto e da deputada Dani Alonso, ela poderia vir a ter o apoio do prefeito José Fernandes, que indicaria um vice? Não sei, talvez. Como seria uma disputa entre a Thelma da Santa Casa e, se eventualmente, o delegado Fernando Quinteiro, que também é bolsonarista, os dois sairiam candidatos? O delegado Fernando Quinteiro tem feito algumas divulgações de vídeos que dão a entender que ele está se jogando na pista. Caso não tivesse interesse, ele não teria nenhum motivo para ficar gravando vídeos, como tem feito nos últimos dias. E o vereador Alexandre Cachorrão? Está lá na Bahia, descansando. Como todos, têm direito a descansar, obviamente. Mas está antenado em tudo que está acontecendo na cidade. Tem, inclusive, conversado com todos os vereadores do chamado G8 para ver a movimentação. Vamos aguardar os desdobramentos. Enquanto isso, eu vou trazer o Paulo César Tito, o Paulo Cuca. Fala, Bem, Paulo! gente, vamos prestar atenção se todo mundo aí, principalmente as pessoas mais idosas, estão tomando vacina, né? Vamos procurar os postos de vacina, dar uma olhada no seu calendário de vacina, ver se vocês tomaram a vacina, porque a coisa não está fácil ainda. Nós estamos aí com umas temperaturas que sobem, descem, chove, previsão de chuva, e essas mudanças climáticas sempre elas reduzem, né, aos diagnósticos das pessoas, né, principalmente as mais idosas, porque não tomaram vacina. Você vê que nós temos cidades aí na região, como é o caso de Bauru, que já teve 6 mortes por gripe. Então vamos procurar. A Secretaria da Saúde aqui de Assis está sempre atenta aí. A vacinação é uma das preocupações, um dos carros-chefe da Secretaria, que é as campanhas de vacinação, tanto das crianças como dos adultos, para manter todo mundo com as vacinas em dia. Então, vamos ver se leva sua tia, sua avó. Não esqueça de levá-las para tomar vacina, certo? A gripe mata, gente. Tem que tomar cuidado. A gripe mata, tem que tomar cuidado. Falou corretamente o Paulo. Aliás, esses números têm preocupado demais. Aliás, talvez esse seja um dos motivos para a secretária da Saúde estar mais empenhada, já que ela é uma funcionária de carreira, defensora do SUS. Talvez ela esteja mais preocupada com estas questões de saúde pública do que uma eventual aventura política. Seria uma aventura. É uma aventura. Essa é a minha opinião. Quem nunca se meteu numa eleição que tem uma responsabilidade enorme, cuidar da Secretaria da Saúde, abandonar no meio esse trabalho para ser candidata a prefeita, na minha opinião, seria uma aventura. Mas todos têm direito, claro, todos, menos os que estão com direito político suspenso, né? Mas ela, claro que teria direito também. Mas conhecendo como a conheço, até pela sua seriedade e compromisso com a saúde pública, eu acho que dificilmente ela entraria nessa aventura política. Por falar em candidaturas, também tem outras
O prefeito tem insistido muito numa candidatura de mulher, uma candidatura feminina, e eu falei agora da surpresa para alguns, né, do nome da Thelma, que é a provedora da Santa Casa, mas tem outra mulher que está aparecendo, colocando as manguinhas de fora, interessada em participar de uma eleição para o Executivo, que é a presidente da Câmara, vereadora Viviane Delmassa. Ela não fala sim, mas também não fala não. Já tem um marido que foi vice-prefeito, já foi candidato a prefeito e que com certeza apoia e muito, caso ela decida participar de um voo mais alto, diferente de outros. Por exemplo, a Thelma teria, segundo alguns amigos, teriam conversado com o esposo dela e o esposo teria dito que não gostaria. Isso pesa muito, né? Quem vai disputar uma eleição, o primeiro apoio que tem que ter é em casa. Se não tiver apoio em casa, já começa perdendo a eleição. Depois é buscar apoio fora de casa. Mas o primeiro apoio, o suporte, a base, a estrutura, é a casa, é a família. Então, não seria dificuldade para a Viviane Delmassa postular uma candidatura a prefeito ou a mesmo vice-prefeito, porque com certeza ela teria não só o apoio, mas também o marido como cabo eleitoral, já que ele não pode disputar a eleição, está com os direitos políticos suspensos, assim como o ex-vereador Célio Diniz. E o vereador Alexandre Cachorrão, como eu dizia, está em férias, está lá na Bahia, descansando com a família. Alguém pode falar, português, mas o que você tem a ver com o vereador estar lá em férias, está lá na Bahia? Por que você fala isso? Porque ele próprio está se expondo todos os dias, ele manda fotografia dele na praia, junto com a esposa, com as filhas. Então, eu só estou contando que enquanto aqui começa a borbulhar a eleição de 2024, o vereador Alexandre Cachorrão está lá na praia, descansando, é um direito que ele tem, mas, repito, antenado em tudo que está acontecendo aqui. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conheço um pouco, não vou dizer que eu conheço suficientemente bem o vereador Alexandre Cachorrão. Já fomos vereadores juntos, acho que por 2 mandatos. É um vereador que é indiscutível, que é muito bom de voto. Muito bom de voto. Nas últimas eleições, ele sempre foi o mais votado. E não depende de ninguém para fazer campanha, não. Ele vai sozinho, arregaça as mangas, pé no chão e vai embora. Faz campanha sozinho. Como vereador, sempre foi assim. Claro que tem um outro, tem a família que apoia. Mas ele é o político que faz o trabalho sem esperar os outros fazerem. E se ele decidir ser candidato a prefeito, podem escrever que é um forte candidato. Porque, vejam, a rejeição dele é pequena. Todo político tem rejeição. Aliás, todo ser humano tem rejeição. Ninguém é amado por todos. Sempre tem alguém que não gosta e tem alguém que odeia, principalmente quando é político, que fere o interesse, uma votação ou outra. Mas a rejeição do Cachorrão é pequena. Se a gente for levar em consideração 4 mandatos que ele tem já, é uma ou outra votação que alguém ficou insatisfeito. De qualquer maneira, se ele decidir, e parece que está muito propenso a disputar a eleição para prefeito de Assis, não tenha dúvida nenhuma que ele vai dar muito trabalho, independentemente de ter grupos apoiando, porque ele põe a cara e vai fazer a campanha, nem que seja sozinho ele e a família. Claro que uma eleição para prefeito não dá para pensar em fazer sozinho, você tem que ter grupo. Mas, segundo algumas sondagens, não existe pesquisa feita nenhuma ainda. O que existe são sondagens. Pesquisa é quando tem critério científico, é registrada na Justiça Eleitoral, com possibilidade de publicação. O que a Associação Comercial fez,
o que um grupo de partidos tem feito são sondagens. Sondagens. Então você ouve lá 300 pessoas, que é o número de pessoas que foram ouvidas na sondagem da Associação Comercial. Esse grupo de partidos que está se reunindo também fez uma sondagem com 800 entrevistados por telefone, não foi presencial, e nestas sondagens o vereador Alexandre Cachorrão aparece muito bem nessas sondagens. E isso anima, claro, ele disputar. Como também há outros nomes que podem surgir e que não estão nessas sondagens. Por exemplo, o nome da Thelma, que é uma novidade, não apareceu em nenhuma sondagem até o momento, para saber se ela tem aí um traquejo e se tem bala na agulha, né, para disputar uma eleição para prefeito. Vamos aguardar. O fato é que, faltando pouco mais de um ano para a eleição, as coisas começam a se movimentar. O que tem preocupado muito, imagino, o prefeito, é que ele tem perdido muitas pessoas que estavam ao seu lado na última campanha. Mas, em contrapartida, ele tem agregado outros que eram adversários. Outros partidos que eram adversários. Ele tem uma habilidade, uma facilidade para conseguir atrair adversários, não sei se com cargos na prefeitura ou outros favores. O fato é que muita gente que metia o pau no prefeito hoje está de braço dado com o prefeito. E muita gente que andava de braço dado com o prefeito hoje desce o cacete no prefeito. Então a política é isso. São interesses negados ou são favores oferecidos e vai mudando. Isso é bom? Não sei se é bom. O bom é quando você tem um grupo e você agrega outro grupo sem perder aquele que tinha. Quando você perde um grupo, aquelas pessoas que estiveram ao seu lado sabem muitas coisas da sua conduta. E para tentar destruir a imagem de um político, nada melhor do que quem já conviveu com esse político. Então, acho que é um motivo de preocupação para o prefeito. De qualquer maneira, entendo que nesse momento a preocupação maior não seja nem atrair adversários como possíveis aliados ou arrebanhar aqueles aliados de outrora que ele perdeu. A preocupação maior, no meu entendimento, deveria ser concentrar esforços para evitar a sua cassação, tanto no STF como na Câmara Municipal. Porque na Câmara Municipal, a decisão unânime de abrir o processo foi um sinal amarelo. E eu conversei com alguns vereadores, claro que eu não vou dizer o nome, vereadores que são da base aliada do prefeito, que demonstraram um pouquinho de insatisfação com o prefeito quando ele já anuncia que a candidata a prefeita na sucessão dele vai ser uma mulher. Eles se sentiram desprestigiados. Agora, esse sentimento vai permanecer até o dia da votação da cassação ou não? Acho pouco provável. Falei agora há pouco da Secretaria da Saúde. O Paulo alertou a questão da vacinação, mas tem um outro alerta que eu gostaria de fazer, que é nesse período o surgimento de escorpiões. E escorpiões matam, principalmente crianças e idosos. E eu consegui um material muito interessante que, de maneira didática, fala como você deve se comportar para evitar a presença perigosa dos escorpiões na sua casa. Vamos ouvir. Agosto e setembro, as fêmeas ficam com maior concentração de veneno e os animais procuram a superfície para se reproduzirem. Fique alerta. Para um pouquinho. Vamos começar do começo, porque eu peguei pela metade aqui. Vamos lá no começo? Vamos começar. Estamos no período de reprodução do escorpião. Em agosto e setembro, as fêmeas ficam com maior concentração de veneno e os animais procuram a superfície para se reproduzirem. Fique alerta.
Mantenha o quintal limpo. Não use veneno. Além de não matar o escorpião, faz com que ele fuja para a superfície. Tampe ralos com tela, buracos, rachaduras e tomadas não utilizadas. Jogue água sanitária semanalmente nos ralos. Deixe berço e cama desencostadas da parede e não deixe cobertas, lençóis caídos da cama para o chão. Mantenha o lixo bem tampado. O escorpião prefere locais frescos e úmidos. Verifique sempre os brinquedos e sapatos antes de usar. Jamais passe álcool no local da picada. Apenas lave com água em abundância e coloque gelo. Tenha cuidado redobrado com as crianças e idosos. Siga atentamente essas dicas e evite acidentes. Muito bom esse material e eu vou reproduzir várias vezes para a gente estar alerta, principalmente quem tem criança e quem tem idoso em casa. Algumas dicas importantes, né? Não deixar a coberta, o lençol, ficar próximo ao chão, desengostar a cama da parede, porque o escorpião pode subir pela parede e ir para a cama, como também uma coberta arrastando no chão, facilmente o escorpião pode subir. Também reparar, principalmente de crianças, chinelos, sapatos, porque o escorpião pode entrar dentro do calçado e a criança veste o calçado e vai embora, a hora que percebe, pronto, já levou uma ferroada e aí isso pode levar à morte de criança e idosos que são os mais vulneráveis. Enfim, minha amiga, enfim, meu amigo, perceberam que hoje praticamente começou o debate, a discussão sobre as eleições de 2024. Daqui para frente vai ser assim. Vai ter um monte de balão de ensaio, um monte de informação desmentida depois, articulações, uns que estão num grupo vão passar para o outro grupo porque não teve os seus interesses atendidos, e assim vai indo. O fato é, obviamente, que está tudo indefinido. Não dá para cravar quem será o próximo prefeito ou a próxima prefeita de Assis. Aliás, não dá para cravar nem quem vai ser candidato ainda, né? Não dá para cravar nem quem vai ser candidato ainda. Mas o bom da política é exatamente isso, né? Essa movimentação nos bastidores para definição. Campanha é muito curta. De anos para cá, as campanhas são feitas em 45 dias. E nesses 45 dias tem o registro da candidatura, tem a abertura da conta. Agora, com esse negócio de transferência por PIX, cada eleição tem uma mudança significativa, né? Mas estamos aqui exatamente para colaborar, contribuir com as informações. E você, minha amiga, você, meu amigo, são meus convidados para participar diariamente aqui nesse debate toda noite, sempre das 7 às 8 da noite. Tá bom? Faltando 2 minutinhos para as 8 da noite, temos tristes, mas necessárias últimas informações. Sepultamentos programados para este sábado em Assis. O senhor Geraldo Teotônio da Silva, de 75 anos, está sendo velado na Prudenciana e será sepultado amanhã, 8h30 da manhã. A jovem Aline Isabel Portes está sendo velada na Catedral e o seu sepultamento acontecerá amanhã, às 16 horas. A senhora Terezinha Goulart Toni, de 83 anos, está sendo velada na Prudenciana. Sepultamento marcado para amanhã, às 9h30 da manhã. E ainda
a senhora Ana Maria Alves, de 76 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente e será sepultada amanhã, 9 horas da manhã. Com essa triste, mas necessária última informação, nós concluímos mais um Português Livre para Falar. Reinaldo Nunes, o português, agradece a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima noite de sexta-feira e um ótimo final de semana. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo.